Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando aqui trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou ensinar você, caso você não saiba, a fazer um upgrade no seu notebook. Esse notebook aqui eu já trouxe no canal. Esse aqui é o Acer Aspire 5, eu vou até deixar linkado aqui nos cards, caso você não tenha visto. Eu fiz um unboxing, primeiras impressões. É um notebook bem bacana, eu já disse e eu vou até adiantar aqui nesse vídeo. Para mim é o melhor custo-benefício, até a faixa de R$3.000. Por alguma série de motivos que você vai encontrar lá no vídeo, né? Não vou repetir isso aqui agora. A ideia do vídeo é outra. É fazer um upgrade, porque esse cara aqui, ele já tem uma boa quantidade de memória RAM. São 8 GB, né? Notebook de entrada geralmente tem 4. Esse aqui tem 8. Mas é sempre bom poder aumentar um pouco, especialmente porque a placa gráfica dele é integrada. Essa aqui é a Intel Iris Xe. Então, dependendo se você for se arriscar em algum joguinho, ou mesmo se for só para trabalho, até porque a ideia principal desse notebook é trabalho, né, produtividade, às vezes pode faltar um pouquinho de memória RAM, caso você coloque algum programa mais pesado, ou principalmente se você for fazer multitarefa, né, várias coisas abertas ao mesmo tempo, às vezes a memória RAM pode faltar um pouquinho. Esse cara aqui, como eu já disse no outro vídeo, ele conta com 8 GB, sendo 4 soldados na placa-mãe, e 4 são soltos, né, 4 está num slot, num pente de 4 GB. Então você consegue trocar esse 4 GB por até 16, o que te dá um total até de 20 GB. E foi o que eu fiz, eu comprei aqui, ó, tá até lacrado, eu vou abrir, vou mostrar a instalação, de um pente de 16 GB da Crucial. E eu inclusive comprei, ó, esse aqui é de 2666 MHz. É a mesma frequência que vem no notebook. Você pode pôr um de 3200, só que ele não vai atingir essa frequência. Ele vai para os 2600. Então eu optei pelos 2600, até para ficar na mesma frequência da que já tem. Outra coisa é bom falar também que, apesar de você trocar uma de 4 GB, por exemplo, por uma 16, ou mesmo que você ponha uma de 8, né, para atingir 12 GB, você vai continuar trabalhando com o Dual Channel, porque eles são dois pentes, né? Mesmo sendo memórias de tamanho diferente, ele ainda vai conseguir funcionar em Dual Channel. Então, assim, não se preocupe, o Dual Channel é bastante importante e isso você não vai perder. Outra coisa que eu vou fazer upgrade também, né? Esse aqui eu comprei diretamente da AliExpress. Esse é um SSD de 1TB da X-Ray. Quem já importou da China sabe que tem várias marcas. A grande maioria são genéricos, mas algumas marcas em específico costumam ter uma qualidade um pouco acima, mesmo sendo tudo de origem basicamente chinesa. Essa X-Ray Disk eu ouvi falar bem, então por isso eu comprei dessa marca. A grande vantagem de se importar da China, ó, como vocês podem ver, é um pacote pequeno, chegou sem taxa. Esse aqui eu comprei de 1TB, ele saiu menos de R$200, né? Muito barato, mesmo que talvez ele não dure tanto quanto talvez um nacional, não tenha a garantia de um nacional. Geralmente os SSDs duram muito mais do que um ano, então passado um ano, se você comprou da China ou comprou no Brasil, você já não vai ter mais garantia. Só que a diferença é que nesse aqui eu paguei às vezes metade, às vezes 1/3 do que eu pagaria numa marca famosa aqui do Brasil. Então essa X-Ray Disk eu sei que é boa, a Asgar é legal, tem algumas marcas que são um pouquinho mais famosas lá na China, que às vezes compensa você pagar um pouquinho mais caro, mas tem um pouquinho mais de qualidade. Por fim, esse aqui, gente, é o que vem dentro da caixa do notebook. Se você adquiriu esse ou algum outro, provavelmente também deva vir. São os 4 parafusos que vão fixar o SSD no notebook, para ele não ficar solto, obviamente. E você precisa dele para fazer a instalação. Chega de conversa. Caso você queira fazer um upgrade no seu notebook, mesmo que não seja o Acer, dá para tomar esse aqui como base. Geralmente o procedimento é parecido. O que você geralmente vai precisar, eu já deixei aqui do lado, é uma chave de fenda, aliás, uma chave Phillips, e para fazer a abertura do notebook da tampa traseira. Vamos começar. Só lembrando que a Acer, eu já disse isso nos vídeos que eu já fiz unboxing de 2 notebooks da Acer, a Acer você não perde garantia por trocar HD, SSD ou mesmo a memória RAM e até o sistema operacional. Lógico, você tem que trocar com cuidado, você não pode danificar o produto, mas isso não dá perda de garantia, diferentemente de algumas marcas, né? Não tenho certeza, mas eu acho que a Lenovo não permite isso. Os da Samsung são legais para o SSD e o HD, porque eles já vêm uma tampa específica. Eu já trouxe também um Samsung Book que mostra isso. É mais fácil para quem é mais leigo, né, entre aspas, trocar.
mas não é nada absurdo nesse aqui, vocês vão ver. A única coisa que vocês podem reparar, ó, temos vários parafusos aqui, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bem simples. Eu vou começar a desparafusar aqui, vou até adiantar o vídeo, e aí vocês vão acompanhando comigo conforme a gente for fazendo. Bom, pessoal, depois de remover todos os parafusos, eu falo que essa é a parte mais importante, ou uma das mais importantes, é na hora de remover a tampa. A tampa ela é de plástico, né? E tem que tomar um certo cuidado porque ela é cheia de travas ao longo da tampa, exatamente para o notebook ficar bem firme, não soltar, né? Não é só o parafuso que segura ela. Na verdade, se você deixar ela do jeito que está sem os parafusos, ela fica, porque ela é toda travada. Então, na hora de remover essa tampa, é bem importante tomar bastante cuidado e ir com cautela. Algumas pessoas usam até algumas ferramentas especiais, geralmente algumas espátulinhas de plástico. Seria o ideal, porque se você for com alguma coisa de metal, tem grande chance de você danificar o notebook. Às vezes, esteticamente falando, né? Riscar, às vezes fazer uma lasquinha. Então, o ideal é você vir com alguma coisa de plástico. Eu já removi a tampa aqui, porque levou um certo tempo, mas até para mostrar, eu consegui fazer isso em casa, eu não sou nenhum profissional. Eu utilizei uma régua, né? Aqui ela já está solta, mas ela é encaixada assim, então você tem que fazer com que especialmente aqui na parte de trás, eu recomendo vir aqui por trás. Depois de tirar todos os parafusos, essa parte de trás ela é um pouco mais fácil de você conseguir uma brecha. Conseguindo a brecha aqui, você consegue colocar uma espátula, alguma coisa, e você vem fazendo esse movimento aqui, gente, ó, de abrir, porque se vocês verem, ó, ela tem ao longo da tampa, esses pontos aqui são travas. Isso aqui é uma trava, isso aqui é uma trava, e aqui é outra. Então, isso aqui é encaixado nessa parte de dentro do notebook. Então, ó, vou até colocar aqui de novo para ver como que é, ó. Ela tá travada, tá vendo? Ela fica fixa. Então, qual que é a ideia do movimento? Depois que você conseguir uma pequena brecha, você vem aqui e fazer esse movimento aqui, ó. Entenderam? Vamos supor, tá travado aqui de novo, as duas, ó. Tem duas travas aqui. Depois que você conseguir uma brecha, porque esse pedaço do meio, ó, bem onde está o logo Aspire, não tem travas, ó. Então, vindo por aqui, você vai conseguir, tem que fazer uma pequena abertura aqui para conseguir colocar a espátula. Repito, tenta alguma coisa de plástico para não riscar o notebook. Aí, ou você vem deslizando, que é uma hipótese, ou quando você chega num certo ponto, você vê que está mais duro, não desliza, faz esse movimento de alavanca para ele soltar, ó. Ele solta. Então, vem com todo cuidado ao longo do notebook, vem vindo de pouquinho, vem fazendo esse movimento. Aqui nessa aqui na específica é bom tomar cuidado porque tem travas desse lado e desse lado, então ela fica bem rígida. Não force demais, se forçar muito, ver que não está saindo, vai indo pela outra beirada, vai sondando, assim, vai circulando o notebook até chegar num ponto que fique fácil. Não vai forçando demais, senão você corre o risco de quebrar a trava e aí você vai ter um prejuízo, né? Vamos lá. Tirando a trava, então, tirando a tampa, aliás, removi todos os parafusos, vim com cuidado aqui. Repito, tente usar alguma coisa de plástico, uma régua deu certo para mim, mas tem que ser um pouquinho rígida, se for muito mole pode quebrar, né, o item que você usar. Então, essa régua aqui, ela tem uma boa espessura, ela deu conta. Removendo aqui a tampa, a gente tem acesso ao notebook. Vou deixar a tampa de lado. E aqui é o seguinte, gente. Muitas pessoas, e é o correto na verdade, utilizam luvas chamadas luvas antiestáticas, né? Que elas não deixam que a pele entre em contato com os componentes e danifique. Porque o nosso próprio corpo às vezes tem um pouquinho, pode estar carregado e ter um pouco de estática e danificar. Eu sempre manuseei tanto notebook como computador, PC, sem luvas, nunca tive problema, mas não é o indicado. Se você tem condições de comprar, né, ou você tem alguém que tenha, possa emprestar, às vezes até, se eu não me engano, luvas de borracha, aquelas de látex que o pessoal usa em hospital, aquilo também serve porque não deixa passar a estática. Seria o ideal usar aquilo, mas assim, eu sempre usei, nunca tive problema, mas repito, não é ideal. Se você tem acesso, tem como comprar, tem como pegar emprestado, use a luva para evitar danificar o notebook. Vamos lá. Aqui ó, a gente já pode ver. Eu vou até aproximar a câmera agora. Essa região aqui, ó,
esse é o SSD, gente. Aliás, esse é a memória RAM. É uma memória de 4 GB soldados. Como eu disse, eles são 8 GB. 4 é soldado diretamente na placa e 4 vem nessa memória aqui. A memória RAM é a parte mais simples da troca. Eu vou até abrir aqui a memória RAM que eu comprei. É uma memória RAM da Adata de 16 GB. Como eu disse, eu comprei ela de 2666 MHz porque é a memória que vem no notebook. Não ia adiantar comprar uma maior porque ela ia rodar em 2666. Então, foi essa aqui que eu adquiri. Vamos abrir e vamos já fazer a instalação, que é a parte mais simples desse upgrade que a gente está fazendo. O que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai vir com bastante cuidado. Uma mão, ó, um dedo nessa aqui, um dedo nessa trava aqui, e vai puxar com cuidado. Ela deve liberar e subir a memória RAM. Ó. Pronto, ela já subiu, ó. Vocês podem ver, ela está solta. Você pode vir aqui e retirar. E a gente vai fazer a instalação da nova memória RAM. Com a nova memória RAM em mãos, você vai vir aqui com cuidado, vai encaixar no mesmo lugar onde ela estava a outra. Vocês podem ver, ó, encaixei. Tá encaixadinha aqui, ela fica levemente ressaltada. É mais ou menos o esquema dos SSDs, então, dos NVMe. Ele fica levemente levantado. Quando você fizer a força, tente abaixar com o dedo em cada ponta, para ele fazer a força por igual. Quando você fizer, abaixa aqui, ó. Ela travou dos dois lados. A memória está instalada. É só isso, é bem simples. Vamos agora dar uma olhadinha na parte do SSD. O SSD, gente, ele já vem com o slot aqui, né? Para quem não tem, não se familiarizou ou nunca viu um notebook, só para falar, o que vem instalado é um SSD, só que em outro formato. É esse aqui, o NVMe, e é esse carinha que está aqui de 256 GB. Esse cara aqui você pode trocar também por até de 1 TB, então é um upgrade que você pode fazer. Eu não vou trocar porque ele já vem com o sistema instalado nesse cara aqui, né? Eu já até fiz, inclusive ele veio com Linux, eu troquei, já fiz a instalação do Windows, então não vou trocar. Eu prefiro colocar um SSD extra, então vou ficar com 256 mais 1 TB, que é aquele SSD da X-Ray que eu comprei. Mas se você quiser só trocar o SSD, o NVMe aqui, você pode ficar com até 1 TB, ou você pode fazer os dois upgrades, ficar com um SSD aqui de 1 TB, no formato NVMe, e mais um aqui de até 2 TB, então você consegue ter até 3 TB de armazenamento nesse notebook. Eu vou dar o zoom aqui nessa região. Essa região aqui na instalação do SSD é um pouco mais complicada. Nada muito difícil, mas de qualquer forma exige bem mais cuidado do que a memória RAM. Vou dar um zoom aqui. Como vocês podem ver, esse é o slot que veio para colocar ou um SSD ou um HD de até 2 TB. Né? O HD tem que ser para notebook, obviamente. Ele é menorzinho. A questão aqui é o seguinte. Ele vem com duas fitas. Você vai remover essas fitas aqui, pelo menos para poder te liberar o manuseio. Então você vai tirar essa fita aqui. Essa aqui pode deixar por enquanto, que ela está mais para baixo. Eu não quero mexer nela por enquanto. Esse slotzinho aqui, ele é tipo uma case para colocar. Mas ó, vocês podem ver, não sei se no vídeo capta, mas eu acho que está dando para ver. É tipo de um plástico, mas aqui a gente tem a lateral que é em metal, que é onde vai abrigar o SSD. O que você vai precisar é da mesma chave que você removeu os parafusos da tampa. Você vai remover, ó, eu vou apontar aqui, ó, o segundo está aqui embaixo, eu vou apontar com o dedo que é mais fácil. A gente tem 2, 3 parafusos que prendem essa casezinha no notebook. Então você vai vir aqui com cuidado e vai remover os 3 para poder fazer a instalação do SSD. Assim que você remover os 3 parafusos, isso aqui ele fica solto, ó. Toma cuidado porque é um plástico bem fraco, bem fino, que é só para ele fazer a ligação dessas duas aletas aqui do lado, que é onde você vai colocar o SSD. Mas ó, elas são é um plástico, toma cuidado para não estragar. Vou deixar aqui de lado. Agora eu vou abrir o SSD e fazer a instalação ali naquela casezinha. Vamos abrir o SSD e aí a gente faz a instalação ali com calma.
Achei legal, apesar de ser um SSD genérico, assim, meio mais simples, né? Gostei do capricho deles, ó. Veio uma caixa bem bonita. Veio uma casezinha aqui em volta protegendo. Até uma espuminha também para proteger o SSD. E ele é simples. O case dele, se eu não me engano, é plástico. Aqui ele é plástico. Algumas são de metal, mas pra mim isso não influencia em nada. Eu acho até melhor que seja em plástico, fica mais leve. E tá aqui o SSD de 1 TB. A gente vai deixar ele aqui de lado para depois fazer a instalação. A gente vai precisar agora dos 4 parafusos que vieram na embalagem, na caixa do notebook. E são os que vão fixar ele naquela casezinha ali. Já para olhar, gente, ó, você antes de instalar, se você sabe que isso aqui vai dessa forma, essa bandejinha vai ser encaixada dessa forma, já tente colocar o SSD aqui de uma forma que os conectores, obviamente, estejam virados para essa região do notebook, mas mais importante que isso, se ele vai ficar nessa ou nessa posição, porque é bom você olhar o conector. Então, ó, vou dar um zoom aqui novamente para olhar os conectores. Como vocês podem ver, ó, a parte maior tá para cá e a parte menor aqui. Então, ele já está na posição certa, ó. O encaixe vai ser feito dessa forma aqui. Então, eu vou instalar o SSD nessa mesma posição. Então é nessa posição aqui que o SSD vai ficar. Vocês podem ver, ele encaixa aqui. E aí nas laterais a gente tem 4 furos no SSD e 4 furos na bandeja. Então é exatamente aqui que vão os parafusos. Então vamos fazer a instalação deles agora. Bom, colocado aqui os parafusos no SSD, a bandeja está pronta para colocar. Agora vem uma parte mais delicada, é importante prestar bastante atenção nessa parte, porque aqui na região onde ele vai ser instalado, né, o SSD ou o HD, a gente tem, aqui embaixo do conector, a gente tem um flatzinho, não sei se vocês conseguem ver, vou até dar o zoom novamente. Ele tem esse flat, se eu não me engano, ó, tá escrito aqui, ó, USB. Então esse é o flatzinho do USB e ele fica por baixo, você pode ver que ele sobra aqui, né? Ele estava até levemente dobrado, assim, ele tem um certo vinco que ele veio dessa forma de fábrica. Então, não adianta botar o SSD aqui por cima, senão ele vai danificar, você vê que ele vai amassar aqui. Então qual que é a ideia? É você tirar o flat, passar o SSD por baixo. Então eu vou ensinar aqui como tirar esse flatzinho, é bem simples. Com o auxílio de alguma ferramentinha, tipo, eu tô aqui com uma chave de fenda bem fininha, com uma ponta bem fina. Qual que é a ideia? Você vai vir aqui, ó, vamos aproximar mais para pegar. Nessa região, ele tem, o flat está aqui, você vai fazer uma leve força nessa região, ó, porque ele tem, é o que prende o flat ali. Então você vai vir, ó, você vai fazer essa força, ele levantou. Cuidado, faça com bastante calma para não danificar o flat. Mas ó, uma vez feito isso aqui, ó, não sei se aqui vai pegar. Aqui, ó, dá pra ver, tá vendo? Ele tem essa alavanquinha aqui, ó. Então você vem por baixo, fez esse movimento, aí o flat fica solto, ó. Você pode vir, você pode puxar ele com a mão mesmo e ele tá solto. Então você vai vir, puxar, deixar ele de lado para poder fazer a instalação do SSD. Aqui, gente, o conector, ele vem bem justinho, mas na verdade, ó, vocês podem ver, eu puxei um pouquinho, puxe com calma, né, não vai puxando com muita força, mas ele estava colocado aqui por baixo da bateria, então ele tem um pouquinho de jogo para você poder fazer o manuseio, para facilitar colocar o HD. Então depois disso é simples, agora que já está mais solto, você vai fazer vai ligar ele aqui, sem muito segredo, conecta aqui, e aí de preferência, se conseguir, tenta jogar de volta ali para baixo, para ele ficar bonitinho, do jeito que ele veio de fábrica. Conseguiu jogar a linguinha ali para baixo? Você vem agora aqui com calma, conecta de volta, encaixa nos 4 pontos, né, nos 3 pontos que você retirou o parafuso. Cuidado aqui, ó, nessa região com o flat, para ele não danificar. Então ele puxa bem ele, para ele não danificar, ó. Puxa ele bem. A bandeja encaixou certinho.
E aí eu venho e faço de volta a conexão do flat. Depois de colocado o SSD aqui, então você vai voltar o flatzinho com cuidado, faz o encaixe aqui, encaixou, tá certinho, você vem e abaixa aquela linguetinha e aqui ele tá colocado bonitinho. Por fim, você vai fazer a instalação, né, colocar de volta os parafusos que prendiam a bandejinha do SSD. Cuidado mais uma vez para não danificar, porque o flat do USB fica aqui bem próximo. Então toma bastante cuidado para não machucá-lo. Bom galera, é isso. Eu fiz a troca então da memória RAM, instalei o SSD aqui. Tá tudo certinho, confere se não ficou faltando nenhum parafuso, se não tem nada desconectado. Mas como eu disse, é bem simples, a única coisa que a gente precisou desconectar foi esse flat aqui, que vem por baixo, para poder passar por cima do SSD. Mas é só isso, tá tudo certo, faz a colocação da tampa e vamos ver se tá tudo certo, se tá tudo funcionando. Bom pessoal, de volta aqui agora com o notebook já ligado, feita a instalação tanto do pente de memória como do SSD. Só liguei ele aqui rapidinho para mostrar. Feito o upgrade, como vocês podem ver aqui, né gente, ó, os 20 GB instalado. Então como eu disse, tem as 4 GB de memória soldada com o pente de 16 que eu pus, chegou aos 20 GB. E agora eu vou abrir aqui o computador só para mostrar que o SSD também foi reconhecido e que ele já está funcionando. Vamos lá. Aqui ó, o SSD que vem de fábrica, o NVMe de 256, que na verdade são 237. E o SSD de 1TB da X-Ray disse que eu instalei, que é 1TB, que na verdade são 950 GB de uso útil. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um rápido tutorial de como instalar uma memória RAM e um SSD. Para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Qualquer um pode fazer em casa. Não precisa gastar, pagar mão de obra para isso. Mas de qualquer forma vale salientar e ressaltar. Se você não tem muita prática, tem receio de estragar, pague alguém para fazer, porque realmente o prejuízo caso você danifique ou estrague ou qualquer coisa do tipo vai ser maior do que pagar às vezes 100, 150 reais uma mão de obra para fazer a instalação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se o vídeo te foi útil de alguma forma, se você gostou, deixa o seu like, isso ajuda a gente demais, mas ajuda também, ajuda bastante a você se inscrever no canal. Não é inscrito ainda? Considere se inscrever, isso ajuda a gente demais a crescer, sempre trazer vídeo novo e de qualidade. Então muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo, valeu!